Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Somos em tudo mais que vencedores. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, Pastor Pedro Cordeiro, Ministério Restituição com Cristo, começando mais um devocional para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Um devocional para edificar a sua alma e fortalecer a sua fé. Hoje nós estamos com o tema Somos em tudo mais que vencedores. Olha que maravilhoso, né? Esse tema nós podemos encontrar em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto maravilhoso para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é ou não é, né? Não encontramos em parte alguma nas Escrituras a ideia de que o servo de Deus esteja isento de lutas, dificuldades e sofrimentos nessa vida, mas pelo contrário, que é necessário enfrentarmos muitas tribulações aqui para que possamos entrar no reino de Deus. É ou não é? Vamos ver o que está escrito em Atos. Vamos abrir nossa Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quem já abriu aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, que diz o seguinte: confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha que maravilha, viu? É isso aí. Mas o que Paulo enfatiza aqui é que nenhuma dessas tribulações é capaz de nos separar do amor de Cristo ou de nos tornar derrotados, mas antes, em todas elas, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Quando Paulo, pelo Espírito, diz mais do que vencedores por aquele que nos amou, ele nos dá a entender que é através do ato de amor supremo que Cristo manifestou por nós, se entregando para morrer em nosso favor na cruz do Calvário, que nós temos condições de vencer todas as dificuldades dessa vida. Porque ainda que as lutas nos molestem, nenhuma delas é capaz de nos impedir de alcançar o glorioso destino eterno que o Senhor conquistou para nós. É ou não é? É, o pior estágio a que as aflições dessa vida podem nos levar é a morte física. Mas a Bíblia diz que ainda que isso aconteça, não seremos derrotados. Olha que maravilha! Porque ainda teremos nós lá no céu um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo incorruptível e muito mais glorioso do que este que nós temos
hoje aqui, na qual você olha no espelho e vê esse corpinho aí. É ou não é? Nós vamos ter um corpo glorificado, muito melhor do que esse que você está vendo aí. Pois é, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Vamos abrir nossa Bíblia agora. Quem já abriu aí? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha que tremendo! Quando Paulo faz referência à escritura que diz: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele está nos mostrando que o justo deve suportar os sofrimentos por amor a Cristo, porque toda a humanidade está sujeita às aflições. É ou não é? E ainda tem certos líderes que pregam só vitória, tornando o crente se achar que ele é o super-homem, né? Fazendo com que o homem de Deus ache que ele é o Batman, fazendo com que a mulher de Deus ache que ela é a Mulher Maravilha. E não é assim. Nós, como os cristãos nos dias de hoje, que pregamos o verdadeiro evangelho de Cristo, aquele evangelho da cruz do Calvário, nós sabemos que nós somos entregues ao matadouro todos os dias. Todos os dias a morte está diante de nós, o sofrimento está diante de nós, as tribulações estão junto conosco, porque nós temos a marca de Cristo em nós. A Bíblia vem me ensinar o quê? Que nós seríamos o quê? Caluniados, injustiçados, perseguidos, por causa de quê? Por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de nós sermos seguidores de Cristo. E o Senhor Jesus é mais enfático que diz que todos aqueles que sofrerem essas injúrias, essas acusações, essas perseguições, seríamos sim amigos de Deus, né? Então nós temos que ter o quê? As marcas de Cristo em nós. Esse negócio de só vitória não procede para a vida de um verdadeiro cristão. Sim, não estou dizendo que o cristão não tenha direito à vitória. Sim, ele tem, porque nosso Deus é um Deus galardeador. Mas nós temos que entender que toda a vitória que procede do Senhor para a nossa vida não é segundo o nosso desejo, o nosso querer, é segundo os propósitos de Deus na nossa vida, né? Na nossa vida, porque estamos sujeitos às aflições, mas é muito melhor sofrer fazendo a vontade de Deus. É muito melhor sofrer fazendo a vontade de Deus, até porque Paulo vem me ensinar que o morrer com Cristo é o quê? É o quê? É perda? Não, Paulo me ensina que é lucro. Vamos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Olha só o que diz. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha que tremendo. Antes de reclamarmos das tribulações que enfrentamos, precisamos nos lembrar de que o próprio Senhor Jesus, nosso Mestre, sofreu por causa dos nossos pecados, mas que foi glorificado em espírito, o que também Ele fará conosco se aprendermos com Ele a também levar o quê? A nossa cruz. É ou não é? Olha só, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E aquele que aprende com Cristo a tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo, passa a ter a mesma certeza que Paulo tinha, de que nada e nem ninguém
tem poder para nos separar do glorioso amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tomando diariamente a minha cruz, buscando no Senhor a graça suficiente para carregá-la, certo de que nele, mesmo com a cruz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.